A médica Kátia Vargas, acusada de matar 2 irmãos em um acidente de trânsito em Ondina, teve alta hoje do Hospital Aliança e foi levada para o Conjunto Penal Feminino no Complexo Penitenciário da Mata Escura. A transferência dela foi acompanhada por familiares, muitos jornalistas, advogados e um aparato policial. A médica Kátia Vargas Leal deixou o hospital às 9h15 da manhã. Ela saiu pela porta principal da unidade de saúde, acompanhada do advogado e por policiais. A oftalmologista permaneceu com o rosto coberto e chorando. A saída foi tumultuada e ela teve dificuldades para entrar no carro por conta do grande número de jornalistas. Ela segurou um terço durante todo o percurso até a viatura e não falou com a imprensa. Doutora Kátia, a senhora está arrependida? Foi. A delegada responsável pelas investigações também seguiu na mesma viatura e não deu entrevistas. Ao deixar o hospital, algumas pessoas que estavam no local se manifestaram. Assassina! Kátia estava internada desde a última sexta-feira, quando se envolveu num acidente de trânsito que terminou com a morte dos irmãos Emanuel e Emanuele Gomes Dias, no bairro de Ondina, em Salvador. A médica, que foi presa em flagrante, teve a prisão preventiva decretada na terça-feira, mas continuou internada. Peritos no Instituto Médico Legal atestaram que ela tinha condições de receber alta, apesar do boletim médico do hospital indicar que a paciente deveria permanecer na unidade até esta sexta. A médica foi liberada. A oftalmologista foi levada para o presídio feminino, que fica no bairro da Mata Escura. No local, ela prestou depoimento. O advogado da família das vítimas acompanhou o interrogatório. A acusada se utilizou do direito constitucional dela, é um direito dela de permanecer em silêncio. Ela disse que não tem nada a declarar nesse momento, que ela deixou para depor apenas na fase judicial, é um direito constitucional dela. E volto a dizer, não estamos aqui para prejulgar ninguém. Ela está presa cautelarmente por homicídio doloso, porque a lei autoriza, porque existe fundamento para isso. Agora ela vai ser julgada, vai ser submetida ao Poder Judiciário, ao júri popular, que é um dos nossos objetivos, e aí vai ser apurada a verdade, vai ser apurado o fato, a defesa vai expor a sua tese, nós vamos expor a nossa versão, e aí vai caber ao Poder Judiciário dar a resposta. Num primeiro momento, ela ficará na central médica do presídio. Depois, será levada para uma cela isolada. O advogado de defesa diz que não vai mais falar sobre o caso, até que o inquérito seja entregue ao juiz responsável. Fatos novos virão e, com certeza, nós iremos reverter esta situação. Nós estamos na fase inquisitorial, é uma fase de polícia. E enquanto este inquérito não chegar no Poder Judiciário, eu não vou me manifestar sobre mérito. O Ministério Público acredita que a médica deve ser indiciada por duplo homicídio triplamente qualificado. Segundo os promotores que acompanham o caso, a médica teve a intenção de se vingar, colocou a vida de outras pessoas em risco e as vítimas não tiveram chance de defesa. Nós somos aqueles piolinhos que ficam em cima para que não aconteça injustiça. Tenham certeza que a partir de agora, o processo é responsabilidade nossa e nós vamos pugnar para que a justiça e as leis desse país sejam cumpridas. O processo correrá normalmente como determina as regras processuais descritas no Código de Processo Penal, respeitando-se, logicamente, os direitos também da acusada, direitos esses que estão previstos no artigo 5º da Constituição Federal. E nessa tarde, a mãe dos jovens prestou depoimento. O repórter Bruno Salles entrevistou a delegada Cássia Nunes, que ouviu a família das vítimas e também conversou com a médica. A doutora Cássia Nunes, delegada assistente aqui da delegacia do Rio Vermelho, esteve na penitenciária feminina, no Complexo da Mata Escura, para tentar ouvir a médica Kátia Vargas, só que a médica se reservou a falar em juízo. Doutora, como foi esse contato? O que foi que a senhora chegou a questioná-la? Quando eu toquei no assunto, eu formulei a pergunta no que diz respeito ao fato, ela se reservou, direito constitucional, de se manifestar apenas em juízo. Eu apenas orientei de forma informal que seria bom para que ela refletisse um pouquinho do que fez e fosse pelo caminho da verdade, né? Ela teve a oportunidade de se fazer ouvida hoje, não quis, eu respeitei esse direito dela. E na justiça ela vai ter um outro momento, um momento muito importante, e eu orientei ela
no sentido de que ela primasse pela verdade. Apesar das poucas palavras, a senhora pode nos dizer como foi que a doutora Kátia se mostrou, como é que ela está, possivelmente, claro, abalada, mas qual foi essa impressão? Então, ela está visivelmente abalada, uma debilidade emocional muito grande, visivelmente, falava muito baixo, muitas vezes com a cabeça baixa, muitas vezes ela olhava para mim, respondia as minhas perguntas. Logo depois da penitenciária, a senhora seguiu aqui para a delegacia, onde ouviu outras pessoas, entre elas os pais dos jovens Emanuel e Emanuele. O que eles disseram e de que forma esses depoimentos podem contribuir aí na conclusão do inquérito? A oitiva dos familiares das vítimas, ela se torna importante, se faz necessária, porque é peça para a composição dos autos. A mãe se mostra, como vem se mostrando, vocês vêm noticiando, profundamente consternada.